Está na altura de colocar o pé no acelerador. Motorsport hoje, primeira temporada, estamos no episódio 38. Miguel Campos, campeão português de rallies em 2002 e um dos mais consagrados pilotos portugueses, é o convidado do episódio de hoje no nosso programa. O piloto nortenho abre o livro numa entrevista sem filtros, onde fala de toda a sua carreira ao jornalista Joaquim Amândio Santos. Voltamos a saudar o auditório conjunto da Gol FM e da V Motores. Vamos para mais um episódio do programa Motorsport hoje. E hoje temos connosco um grande craque, um daqueles pilotos que para a afição é sempre uma espécie de Dom Sebastião, que estamos sempre à espera de o ver sair do nevoeiro para estar de volta a um campeonato a tempo inteiro. Foi campeão nacional de rallies absoluto em 2002. Tem uma riquíssima carreira ao serviço dos automóveis em geral e dos rallies em particular, que começou nos idos do século passado. Chama-se Miguel Campos, é do norte de Portugal e é o grande convidado desta edição do Motorsport hoje. Miguel, antes de mais quero-te agradecer a simpatia que tiveste em aceitar o nosso convite. Bem-vindo à Gol FM e à V Motores. Título nacional absoluto em 2002, mas uma carreira dentro de portas e em termos internacionais que mete inveja a muita gente. Vamos voltar aos inícios, vamos aos primórdios, vamos dar a conhecer, sobretudo estas novas gerações, como é que começou e como é que foram os primeiros passos da carreira do campeão Miguel Campos. Ora, boa noite, obrigado pelo convite, fico muito contente por estar novamente aqui a conviver um pouco com todo o público e com a audiência que vamos ter, e agradeço também o convite, e é claro que é com grande prazer que estou aqui a participar neste convívio, nesta conversa e a responder com todo agrado às perguntas. Pronto, iniciando esta tua primeira pergunta, eu comecei bastante novo nos kartings. O meu pai era piloto de velocidade de rallies e eu desde miudito que sempre gostei de automóveis e é claro que como todos os pilotos iniciam as suas carreiras pelos kartings. Eu comecei pelos kartings, já conduzia carro muito antes de tirar a carta, obviamente. Com 14 anos já conduzia carros na estrada, entre aspas, tentar fugir um pouco à polícia, mas já andava com os carros, lá da empresa do meu pai. E é claro que iniciei nos kartings e depois iniciei em 92 nos automóveis. Foi quando eu fiz o Campeonato Nacional de Rallies Iniciados, em conjunto também com o troféu Toyota Starlet de velocidade. Portanto, fiz 3 anos iniciados, o que deu fez com que eu ganhasse muita maturidade e experiência, porque de facto comecei com um carro pouco potente e um carro humilde, um Citroën AX Sport, e é sempre um grande exemplo quando eu falo deste carro. Porquê? Porque nós às vezes para chegar longe temos que começar por baixo. Por baixo é que nós começamos a ver as dificuldades e começamos a perceber também as mecânicas, o porquê das coisas, e isso vai transmitir-nos a experiência no futuro e de facto a minha carreira podia ter subido muito mais rápido, mas também fruto às dificuldades económicas e à falta de patrocínios que sempre tive desde a nascença, fez com que a maturidade e a consistência fosse uma das minhas maiores características ao longo destes anos todos. Miguel, começaste, como disseste, por baixo, e por isso eu antes de pedir para continuares a história, até chegarmos ao período da tua entrada para a equipa oficial da Peugeot Portugal e da tua ida até ao título absoluto, faço-te uma pergunta que iria fazer mais lá para a frente, mas felizmente tocaste no assunto. Falaste nos rallies para iniciados, falaste naquilo que é importante no começo de uma carreira. De uma forma muito direta, achas que deveria haver uma política diferente em termos daquilo que é a regulamentação para os pilotos que queiram iniciar rallies?
Na tua opinião, deveria voltar a haver um verdadeiro campeonato de iniciados? Imaginemos com limitação de potências, de cilindrada, para que pilotos com maior ou menor capacidade financeira pudessem ter realmente uma oportunidade de começar a brilhar ao sol. Ora bem, eu sou um bocadinho suspeito a falar destas regulamentações, porque, aliás, ainda há pouco tempo dei algumas entrevistas sobre a atual regulamentação e, de facto, acho que o atual campeonato deveria ter um campeonato de iniciados. Isto porquê? Porque uma pessoa, quando é iniciado, a própria palavra está a caracterizar uma pessoa que está a iniciar. Uma pessoa que está a iniciar não pode entrar ou comparar a sua experiência com os consagrados. Portanto, e por isso é que existia um campeonato de iniciados, onde os pilotos participavam com carros menos bons, portanto, havia logo uma maior facilidade de acesso a um campeonato nacional. Todos os pilotos já sabiam logo à partida que as dificuldades estavam mais ou menos niveladas entre todos, e a partir dali, como era um campeonato mais fácil de acesso, portanto havia a hipótese de um potencial jovem piloto se evidenciar mais fácil do que hoje em dia, conforme está o regulamento. Porque, vejamos, um piloto jovem que queira entrar no campeonato nacional, portanto, se quiser entrar, ou entra num carro mais ou menos de topo para se evidenciar, ou então, se entrar num carro mais fraco, entre aspas, mais médio, naturalmente vai andar cá para trás e ninguém vai ligar, e se calhar até pode ser o futuro campeão do mundo, mas não vai conseguir chegar a evidenciar-se, nem ninguém vai conseguir sequer notar que aquele piloto realmente é muito bom e que realmente está em pé de igualdade com os outros, que consegue fazer grandes diferenças. Portanto, enquanto que num campeonato de iniciados, todos os carros, como era na minha época e na época das pessoas que passaram por esse regulamento, os carros eram muito equilibrados, e mesmo que houvesse um carro melhor, o piloto, se fosse melhor do que o outro piloto, portanto, conseguia evidenciar-se com um carro inferior em relação ao piloto com o carro superior. Portanto, e aí havia logo ali um crivo, havia logo uma triagem, portanto, havia logo ali uma pequena evidência, e a própria imprensa, o próprio público começava logo a falar mais do piloto, havia mais promoção, este piloto com um carro fraco consegue andar à frente dos carros melhores. Portanto, neste momento não temos essa hipótese, porque as pessoas que começam, que têm mais dificuldade, até poderiam ser os campeões do mundo, como eu costumo dizer, mas ficam logo com as pernas partidas, porque, quer dizer, com este panorama atual dos automóveis, é muito difícil uma pessoa começar, ou tem muito dinheiro, ou tem muitas capacidades pessoais, financeiras, para comprar logo um carro de evidência, e mesmo assim é difícil andar nos primeiros lugares, mas por isso é que eu defendo sempre o campeonato de iniciados, obrigatório no mínimo a 2 anos, porque o primeiro ano seria para aprender como é que são os ralis, o tipo de notas, porque eu lembro como se fosse hoje, quando eu iniciei, que a primeira vez que eu coloquei um capacete e já andava de karting dentro do carro é completamente diferente. Ouvir notas é diferente, olhar para a estrada, tirar notas, ouvir as notas. Portanto, há uma série de ingredientes que as pessoas desconhecem, que só no segundo ano é que as pessoas começam a refletir o que fizeram mal no ano anterior e começam sim a ganhar mais maturidade e pronto, aí sim já estão preparados para ir para um campeonato nacional e como eu disse há pouco, já levavam uma certa promoção extra. Porquê? Porque um bom piloto faz logo a diferença até com um carro menos bom. E, portanto, já tinha a possibilidade de entrar no campeonato nacional, já com uma certa performance e um certo valor, ou digamos, com certo handicap em relação até aos pilotos que já andam lá.
é o piloto dos iniciados que andava muito bem, a própria imprensa já ia motivá-lo e a puxar por ele. É o piloto, vamos ver como é que ele se comporta agora em conjunto com os pilotos consagrados. Portanto, eu estou a falar um pouco o que aconteceu comigo, portanto, que é a realidade, e eu acho que hoje em dia, até há falta, eu falo contra mim, há falta de pilotos jovens no campeonato nacional, e vai continuar a haver, porque de facto, se calhar eles existem bons pilotos aí e nós não sabemos, só que é muito difícil, é como eu estou a dizer, o campeonato da forma que está muito vedado, está muito bloqueado, e para quem começa então está bloqueadíssimo, não há qualquer hipótese de um jovem com poucas possibilidades de se evidenciar e de chegar e mostrar que tenha jeito. Já nem digo que quer ser campeão logo no primeiro ano, mas pelo menos que pode mostrar que tem jeito e que pode vir um dia ser um campeão, não é? E com o campeonato de iniciados tinha todas essas hipóteses porque tinha mais igualdade entre os participantes e os concorrentes. Aliás, Miguel, e de certa forma não era forçado, como às vezes é, a ter que medir logo forças, como dizes, com os consagrados. E eu lembro que neste momento no Campeonato de Portugal de Rallies, dos 10 pilotos que se sagraram campeões nacionais desde o ano 2000, 6 estão em atividade. E, portanto, qualquer jovem piloto que de repente vá para um R5 acaba até por, de certa forma, ser incompreendido, queimado na praça pública, quando não tem nenhuma obrigação de andar ao nível de pilotos que têm anos e anos de atividade e todos eles com talento já evidenciado. Miguel, de uma forma muito rápida, é evidente, como tu disseste, se não tivesse havido esses campeonatos iniciados, se tu não tivesses feito o caminho das pedras, possivelmente nunca teria chegado à equipa oficial da Peugeot Portugal no início do século XXI. Destaca-me só quais foram os pontos que tu achas, os momentos mais importantes e aqueles que te permitiram realmente construir essa excelente primeira fase da tua carreira durante a década de 90. O que é que tu destacarias desses anos de competição? Quais foram aqueles momentos mais importantes para o teu palmarés? Portanto, olha, posso caracterizar, portanto, o momento mais importante, sem dúvida nenhuma, foi a ajuda do meu pai no início da minha carreira, porque sem a ajuda dele era completamente impossível. Foi graças a ele que eu comecei nos automóveis, porque através dele ele ajudou-me na compra do carro, através dos amigos dele eu consegui arranjar alguns patrocínios, também alguns fornecedores na altura fornecedores da nossa empresa, do nosso negócio, e depois, claro que andei, como te disse, 3 anos nos iniciados, também fruto de não ter mais possibilidades económicas de entrar para o campeonato nacional. Quando se esgotou os meus anos iniciados, eu fui obrigado a sair dos iniciados, então aí eu só tinha 2 hipóteses, ou parava ou então continuava a fazer. Entretanto surgiu o troféu SEAT Ibiza, portanto eu agarrei logo essa hipótese. Eu tinha 0 de patrocínios e quem conseguir ver as fotografias daquela época era só os patrocínios dos amigos no carro. Também fiz o troféu Toyota Carina de velocidade, e o que eu fazia nessa época era conjugar os patrocínios de um carro e do outro, e também os prémios que eu ia ganhando ao longo das provas, porque andava sempre nos primeiros lugares, e o conjunto do bolo, portanto, do budget que eu conseguia arranjar, mais os prémios que eu conseguia angariar durante as provas, fazia com que eu conseguisse correr durante todo o ano. Portanto, e então aí passei para os consagrados. No final de fazer o troféu SEAT Ibiza, tive uma grande oportunidade, tive o apoio da Galp e da Mitsubishi, que aí foi a palavra-chave para a minha carreira futura, não é? Eu posso dizer mesmo que esse foi o ponto-chave da minha carreira, porque daí para a frente, sem dúvida nenhuma, tinha um apoio oficial da marca, da Mitsubishi, tinha o apoio da Galp, portanto só essas 2 marcas eram 2 marcas muito conceituadas e que me elevaram a minha imagem, levaram-me muito longe, porque eu ganhei durante 4 anos
no grupo N ganhei quase as provas todas, ou as provas todas. Ganhei provas do Campeonato do Mundo, que na altura que eram bastante difíceis de ganhar cá no Rally Portugal, porque havia muitos grupos N e os pilotos do Campeonato do Mundo eram muito bem equipados. Portanto, tudo isto fez com que a minha notoriedade se elevasse e, de facto, depois tive um ponto 3, que foi a entrada para a Peugeot, para a equipa oficial, em 2001, a convite da Peugeot, Peugeot Portugal, fez-me o convite para integrar a equipa oficial, onde, de facto, eu não podia rejeitar o convite, sempre foi o meu sonho correr de WRC. E, de facto, parece que aquele convite caiu do céu e foi no momento-chave, porque qualquer piloto que corre sonha em correr num carro daqueles. E eu posso dizer que já tive uns sonhos concretizados e, de facto, entrei numa equipa maravilhosa, onde não faltava nada, a equipa era fenomenal, super organizada, tínhamos um técnico excepcional, o Carlos Barros. Portanto, daí para a frente, de facto, a minha carreira foi sempre a subir. Fizemos o Campeonato da Europa em 2003. Posso dizer que não ganhei por erro de estratégia da nossa equipa, porque se nós tivéssemos participado na última prova onde o Bruno Thierry participou, o campeão da Europa seria eu, porque eu andei sempre em primeiro do campeonato durante o ano todo. E pronto, foi um título que no fundo eu podia ter ganho e não o ganhei, perdi com os mesmos pontos do campeão e pronto, daí para a frente, depois de sair da Peugeot, pronto, posso marcar o downgrade da minha carreira, porque de facto na Peugeot que eu estava bem, porque lá eu conjugava bem a equipa com a equipa piloto e piloto de equipa e carro, portanto tínhamos ali um trinómio muito bom e vencedor, e foi uma pena quando eu decidi montar um projeto particular e de facto não saiu tão bem como eu esperava e pronto, ali para a frente foi o percorrer dos anos até aqui. Entretanto já fiz muitas provas até cá, mas pronto, resume-se um bocadinho os pontos fortes da minha carreira, resumem-se a estes que eu falei. Sim, Miguel, vamos ainda ficar um pouco no tempo da Peugeot. Já falaste da tua entrada, do convite que tiveste. Tu chegas, não no início, mas diria um pouco depois do início da época de 2001. Chegas para ser o segundo piloto da equipa que tinha a Druzilo Lopes como primeiro piloto, mas tu até ao final do ano surpreendeste tudo e todos. Aliás, há declarações do próprio Carlos Barros dizer que não pondo em dúvida aquilo que sabia que era o teu talento, senão não te tinha contratado. Ninguém estava à espera que tu chegasses a um carro daquele quilate, a uma equipa daquele quilate e que vencesses as provas que vencesses, chegando com a possibilidade de ser campeão quase até ao fecho do próprio campeonato. Sentes que podias ter sido campeão em 2001? Sim, assim, eu hoje posso falar porque já passaram muitos anos e isto não é segredo para ninguém, porque toda a gente sabe, isto é público. O campeão de 2001 sou eu, porque de facto quem ganhou no terreno fui eu, não foi o meu colega de equipa, não foi o Adruzilo, apesar de a minha condição quando eu entrei para a Peugeot, de facto eu posso contar a história, porque é uma história que não tem segredos nenhuns. Eu fui contratado pela Peugeot para ajudar o Adruzilo a ser campeão. Portanto, no fundo era para tentar roubar pontos aos nossos adversários para que o Adruzilo conseguisse ganhar mais facilmente. Portanto, e eu posso contar porque esta história é mesmo engraçada e é engraçada até uma escola, é uma escola de vida, porque apesar de eu já ter ganho antes de entrar para a Peugeot, ter ganho rallies e de andar em carros bons, que na altura o Mitsubishi que eu corria era muito bom. De facto, quando eu entrei para a Peugeot, o primeiro teste que eu fui fazer, andei ao lado do Adruzilo no WRC e eu não tenho vergonha de dizer isto, que vou dizer agora, porque a pessoa tem que ser humilde.
Aí, de facto, o que é que eu pensei? Quando eu me sentei no carro e andei ao lado dele, eu pensei, eu não vou ser capaz de fazer o que ele faz. Portanto, eu pensei assim, bem, isto realmente no WRC não é para qualquer piloto. Pensei cá para mim, vou ter mesmo dificuldade, porque o carro anda muito, trava muito. Pronto, só quem conduziu aqueles carros é que pode descrever, porque falámos hoje em dia que os R5 são carros rápidos, e são, mas eu posso dizer que são os carros rápidos, mas em comparação com os WRC antigos, são umas latas, porque não andam. Eu posso dizer que nos R5 não só adormece, os carros andam muito pouco. E de facto o Peugeot 206 WRC surpreendeu-me e intimidou-me, porque quando andei ao lado do outro Zil, eu fiquei espantado e pensei mesmo, vou ter dificuldade em me adaptar ao carro, não vou conseguir fazer o que ele faz, porque de facto era uma diferença muito grande do Grupo N para o WRC. E portanto fiquei com medo de deixar ficar mal as pessoas que me contrataram. Portanto, eu comecei aquele primeiro momento, aqueles primeiros passos, eu fiquei um pouquinho de pé atrás. E de facto, quando peguei no carro, vi realmente que aquilo era uma brutalidade. De facto, os primeiros quilómetros andei com muito cuidado e com medo, porque de facto o carro andava muito, travava muito. E eu costumo dizer que aqueles carros só são possíveis de ser pilotados por pilotos a sério. Porque são carros que já se tem que saber guiar, porque eles andam muito, em qualquer espaço, em qualquer 100 metros ou 200 eles atingem muita velocidade, e não há subidas, não há descidas, porque é sempre igual. Portanto, uma subida e uma descida o carro anda sempre igual. Portanto, não se consegue distinguir as subidas e as descidas como se consegue num Grupo N. Portanto, e de facto, os carros, como chegam muito rápido às curvas, o piloto tem que conduzir em todas as curvas. Portanto, é diferente dos R5 de hoje, porque os R5, uma pessoa tem que embalar os carros, e depois há curvas que qualquer pessoa faz, porque o carro já tem muita estabilidade e a velocidade é média. Miguel, desculpa interromper-te, só para aquelas novas gerações que nos estão a ouvir, porque estás a dizer, desculpa, mas a expressão é delicioso. Se tivesses que pegar no Peugeot, no WRC de então, de 2002, e o trouxesses para o Campeonato de Portugal de Rallys, para estes especiais contra estes R5, a diferença no cronómetro ia ser assim tão avassaladora? De um carro que já tem quase 20 anos, era muito mais rápido? Não, é assim, eu quase coloco a mão no fogo que o carro conduzido pelo mesmo piloto é sempre mais rápido. Portanto, estes novos R5 não ganham aos WRCs. Isso aí eu ponho a mão no fogo, é impossível, porque estes carros curvam também como, pelo menos eu falo pelo Peugeot, que é o carro que eu tenho experiência. O chassi era muito bom, apesar destes carros hoje em dia serem muito bons. Mas estes carros não andam tanto como andavam os antigos. Portanto, os WRCs têm muito mais potência, têm mais torque, travam tão bem, as suspensões são muito mais compactas, portanto... É tudo um outro mundo, é tudo um outro mundo. Eu posso dizer que no WRC eu só olhava para a estrada, e nos R5 só tem que olhar para algumas pedras, portanto a diferença já está aí, não é? Portanto, já há algumas diferenças. Portanto, os WRCs, aquilo, eu posso dizer que no rally do Chipre, portanto, o rally era duríssimo, nós fazíamos estradas que eram piores que pedreiras e degraus, e o carro, portanto, passávamos por cima de tudo e sofria mais o piloto dentro do carro do que o carro. Portanto, o carro era muito... Se 2001 ficou por um título que é moral, 2002 foi o teu ano e manifestamente penso que não há ninguém que não possa dizer que o título de 2002 te assentou a ti e ao navegador que te acompanhou, que também foi campeão e é um grande navegador, ainda hoje é um grande navegador. Foi um título mais do que justo, Miguel. Sim, foi, mas pronto, eu posso falar, antes de chegar a 2002, eu gostava de referenciar aqui um pequeno pormenor que acho que é um ponto alto da minha carreira, que é
Portanto, a minha estreia no WRC, portanto, eu fiz os testes, a minha estreia foi no Rally da Madeira. Azar do diabo, eu como praticava muito o jet ski e fazia muitos esportes diferentes, porque eu digo às pessoas que às vezes há muitos desportos que cada desporto tem a sua característica que ativa e ajuda as pessoas nos reflexos. Eu parti o pé, portanto, antes do Rally da Madeira, quando parti o pé pensei logo, epa, na minha estreia parti o pé, vai ser o meu rally de sonho também, era um dos rallies que eu gostava, era o Rally da Madeira. Portanto, quando cheguei à Madeira, também vou contar aqui uma história engraçada. Portanto, eu pensei, bem, Rally da Madeira, estreia, e pá, será que vou andar para aí nos 8 primeiros, porque o Rally da Madeira tinha para aí 10 ou mais WRCs, tudo com pilotos internacionais, como sabes, e sempre pilotos de topo, não é? E de facto, pronto, no shakedown tivemos uma participação, na altura penso que nem havia shakedown, fizemos os testes particulares. Quando chegámos ao final da primeira classificativa, portanto, nós arrancámos normal, eu ganhei a especial. Portanto, e o Carlos Magalhães vira-se para mim e eu perguntei-lhe, Carlos, o que é que fizemos? E ele, ganhámos. E diz, estás a brincar, diz lá o tempo. Portanto, nem eu próprio me acreditava, portanto, muito bom. Foi uma grande surpresa a minha adaptação ao carro, porque de facto, como eu disse no início, fiquei bastante apreensivo com a minha adaptação e de facto a adaptação foi muito rápida e pronto, fizemos um excelente rally da Madeira aí em 2001 e depois daí para a frente ganhamos, penso que os rallies todos, exceto o último rally, o Dão Lafões, onde pronto, tivemos que penalizar porque fazia parte do meu acordo com a Peugeot, ajudar o Adruzilo para ele ser campeão. 2002, de facto, foi um ano em cheio, tirámos as provas todas, portanto, vencemos as provas, penso quase todas, exceto os Açores, mas pronto, foi um ano excepcional, tivemos um bom adversário, na altura foi o Rui Madeira, portanto também tivemos o Pedro Matos Chaves, portanto com um adversário, portanto tivemos adversários à altura, com carros bons, e de facto toda a gente ficou de parabéns, tanto eu como a equipa, porque a equipa conseguiu levar à frente a aposta e a aposta foi ganha em mim, ganhamos o campeonato, portanto ficámos todos satisfeitos e nós provamos que realmente a aposta foi correta, o carro portou-se bem, a equipa trabalhou muito bem e eu próprio fiquei surpreendido com a minha adaptação e fiquei também contente porque de facto, como eu disse desde o início, no início não pensava que a minha adaptação fosse tão rápida e de facto depois foi o desenrolar. 2003 já foi o Campeonato da Europa, fizemos umas excepcionais prestações e foi pena depois não continuarmos a fazer um segundo ano de Campeonato da Europa, porque de facto o primeiro ano é sempre muito difícil porque são rallies novos, as passagens são muito limitadas porque já havia limitação de passagens, de reconhecimentos e tudo isso. Penso que também o Campeonato da Europa foi um ponto alto da minha carreira, porque foi onde eu ganhei grande maturidade a nível de piloto, porque foi aí que eu aprendi a tirar notas, porque nós aqui estávamos habituados a decorar os troços e a treinar até desgastar as estradas, e de facto tive que fazer um volte-face nas minhas notas, e eu como piloto realmente comecei a entender só em 2003 o que é o navegador e o que é tirar notas e conduzir mesmo pelas notas. Porque, de facto, eu agora em breve vou ter umas novidades, vou publicar agora em breve uma novidade que eu vou ter, estou a lançar aí uma nova situação, mas, de facto, isto que eu vou lançar tem a ver com isto que eu estou a falar. De facto, os pilotos às vezes não têm noção do que é que são notas, do que é que eu conduzi com notas, e eu ali aprendi, porque fui obrigado a aprender
uma pessoa que estava habituada a escrever tanta coisa, a fazer tantas passagens, e no Campeonato da Europa consegui perceber o que é que são notas e a conduzir pelas notas. Portanto, a maturidade subiu mais uns degraus e pronto, a minha carreira subiu e eu fiquei mais uma vez contente pela oportunidade que me deram em 2003. Miguel Campos, passaram 18 anos sob o teu título nacional absoluto, mas também aqui referiste muito bem que não se esgota aí o teu palmarés. São variadíssimos os títulos do Grupo N, são variadíssimos os triunfos em Portugal e fora do país. Estiveste quase a ser campeão da Europa de Rallys, mas daí para cá, como disseste, houve uma espécie de downgrade. Não deixaste de ser rápido, de aqui e ali de vencer provas, de estar presente e seres muitas das vezes o piloto dominador no Vodafone Rally Portugal. Mas a pergunta impõe-se e muita afição faz essa pergunta. Ainda iremos ter a oportunidade, agora com o Miguel Campos mais maduro, não apenas na idade, mas com toda esta capacidade reflexiva que aqui demonstras, ainda vamos ter essa coisa boa de ter o Miguel Campos de volta a tempo inteiro a um campeonato de Portugal de Rallys? Mano, é assim, eu só não estou a participar porque realmente não tenho conseguido angariar o orçamento total que eu necessito para fazer o campeonato nacional. Já estive muito perto de viabilizar em anos anteriores, não consegui fazê-lo por alguns motivos que agora não vou estar aqui a mencioná-los, porque de facto estive muito perto de concretizar alguns projetos que por vezes se calhar iam prejudicar outras pessoas, mas de facto em breve, assim, eu não posso dizer que não continuo a trabalhar, porque até em breve eu vou fazer vou voltar a aparecer e de facto este ano, como toda a gente sabe, temos este problema de Covid-19. Portanto, é um problema que vai afetar as empresas todas, a economia. Portanto, o próprio campeonato nacional vai levar um arrombo dramático e drástico. Portanto, não se sabe o futuro. Eu vou tentar aparecer em breve e o que eu estou a dizer vai se concretizar, como sempre que eu falo que eu vou aparecer, eu apareço. Mas é claro que eu vou tentar angariar os patrocínios para o próximo ano. Agora vai depender um pouquinho da conjuntura económica, porque, como toda a gente sabe, as empresas vão ter aqui muitos cortes e não vai ser fácil concretizar grandes projetos. E eu faço aqui também uma menção muito importante: não vai ser fácil acompanhar os regulamentos atuais do Campeonato Nacional, porque a minha luta de há vários anos vem nesta direção, porque isto tem que mudar, a Federação tem que mudar, tem que pensar com os pés assentes na terra. Nós temos de ter campeonatos direcionados para o nosso país, para os pilotos do nosso país. Temos de ser realistas, temos que ajustar a própria economia aos rallies atuais, porque está tudo desfasado. Portanto, não podemos viver nos sonhos que todos nós gostávamos, porque eu também gostava de fazer o Campeonato do Mundo e não consigo fazer nem o Campeonato Nacional, mas para mim o Campeonato Nacional está a ser um Campeonato do Mundo, eu quero fazê-lo e eu tenho patrocinadores que até me dão para fazer o Campeonato Nacional, mas assim, se eu tiver dinheiro para 4, 5 ou 6 rallies, não me adianta nada fazer o Campeonato Nacional, porque eu não posso participar. Porque o que é que eu vou fazer ao Campeonato Nacional? Passear de carro, não vou pontuar no campeonato, os meus patrocinadores dizem: Miguel, vais participar ou vais gozar um pouco? Para isso, faço umas ações com os meus patrocinadores, eu vou gozar, vou fazer uns testes, vou fazendo aí uns co-drives, vou fazendo uns testes e ajudando alguns pilotos que me pedem, e portanto eu continuo no ativo, mas não gasto dinheiro mal gasto, porque o campeonato não dá abertura neste momento a que os pilotos
que tenham menos orçamento e que não tenham orçamentos tão alargados como algumas pessoas têm, como eu já tive, como também já tive o privilégio de ter, de participarem, de pontuarem para um campeonato. E isso é que está completamente errado. A Federação tem que abrir os olhos. Nós temos de ser realistas. Eu já falei isto várias vezes, não tenho problemas nenhuns de participar em reuniões criativas, sem ser reuniões de conversa de café, porque todos nós estamos cansados de conversa de café. E, portanto, eu acho que isto também tem que mudar. Se isto mudar, acho que mesmo os pilotos, como eu estava a falar há pouco, têm poucos orçamentos, podem voltar ao ativo, e eu também aí posso me incluir, porque mesmo no ano passado eu posso dizer aqui que podia ter feito 4 ou 5 rallies e não fiz, porque tive 2 ou 3 patrocinadores que me desincentivaram a fazer, e com uma certa lógica, porque invocaram a mais-valia da participação. Porque assim, eu tenho alguns patrocinadores que me fazem, que me patrocinam se eu fizer o Rally Portugal, porque o Rally Portugal de facto é um rally que dá muito retorno, e eu sempre, se virmos o meu histórico, portanto eu sempre fiz o Rally Portugal de forma a alavancar o resto do campeonato. Mas de facto, depois, se não tivermos orçamento para fazer 8 ou 9 ou 10 rallies, portanto fazer o Rally Portugal, o Rally da Madeira e mais 1 ou 2 rallies pequenos, portanto os orçamentos esgotam-se e os pilotos andam ali só a gastar gasolina e a passar o tempo. Portanto, isto é o meu caso, isto é um dos motivos que me levaram a não participar nos últimos anos, porque de facto o regulamento está mesmo muito mal feito, e eu falo com uma experiência própria. Posso debater isto em público com quem quiser, e os meus argumentos são todos muito mais válidos do que os argumentos que andam por aí, porque de facto nós temos que recalcular, como eu disse, o campeonato nacional para a atual economia do próprio país, para a economia dos próprios pilotos. Nós podemos ter pilotos milionários, podemos ter pilotos mais médios, podemos ter pilotos que vivem dos patrocínios, portanto, mas nós podemos ter um campeonato que se englobe desde o milionário ao mais remediado. Portanto, não podemos excluir os pilotos que têm menos orçamento, e neste momento o campeonato está feito para orçamentos milionários. Portanto, há que refletir nisto, e eu com a experiência que tenho de muitos anos, posso dizer que já passei pelos melhores patrocínios, já tive orçamentos que toda a gente gostava de ter, já tive patrocínios também de empresas que toda a gente gostava de ter, já tive uma equipa que toda a gente gostava de estar lá, já tive carros que toda a gente gostava de ter, portanto já sinto-me um privilegiado, mas também temos que olhar para os menos privilegiados. Portanto, e neste foco é que eu acho que é o futuro, e que as pessoas têm que refletir, e mexendo meia dúzia de coisas, acho que o próximo ano poderá ter mais pilotos, o campeonato poderá ser mais competitivo, portanto eu tenho uma série de argumentos que fazem com que realmente tudo seja mais competitivo e que seja mais e melhor para o público e para toda a gente. Miguel Campos, estamos mesmo no fecho da entrevista. Eu sei que não revelaste o que vais fazer, porque o segredo é alma do negócio, e se não revelas é porque ainda não podes. Peço-te só que me digas, que eu acho que isto vai deixar o auditório contente. Esse teu regresso para breve é um regresso ao volante, certo? Sim, podemos dizer que claro que vai ser ao volante. Agora, o que eu vou fazer para já não posso revelar, porque não tenho as certezas, mas que em breve vou voltar a fazer aí, vou voltar a participar, mas para já, pronto, fica só esta pequena dica, e em breve irei divulgar mais sobre o meu reaparecimento. Cá estaremos para noticiar. Miguel Campos, quero-te agradecer a disponibilidade que tiveste para Noite Dentro gravar esta base de mais um episódio do Motosport hoje. Foi um prazer ter-te cá. Muito obrigado, Miguel. Obrigado, man. Obrigado. Boa noite.
É o fecho de mais um episódio do Motosport hoje. Fomos bem lá atrás buscar o campeão nacional de rallies de 2002, um piloto que a afição quer muito ter de volta ao ativo e que nos deixou aqui esta boa notícia de que realmente o vamos ter de volta a curto prazo. A emissão foi conduzida por Joaquim Amandio Santos, com a edição de imagem de Armando Leitão e sonoplastia de Paulo Seabra. Despeço-me aqui do auditório da Gol FM e da V-Motores. Com um abraço. Até ao próximo programa. Joaquim Amandio Santos aqui à conversa com Miguel Campos, campeão português de rallies em 2002 e um dos mais consagrados pilotos portugueses, aqui a fazer grandes revelações neste episódio 38 da primeira temporada do Motorsport hoje, na primeira Rádio Desporto.